A gente abre esta edição com a expectativa para o julgamento do habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. A sessão do STF acontece amanhã, mas desde ontem a movimentação é intensa no judiciário. Até a presidente do Supremo se manifestou para pedir serenidade. Vamos a Brasília então para saber as informações com a repórter Selma Dias. Selma, bom dia. Serenidade é importante mesmo, né? Isso mesmo, Luciana. Bom dia a você, bom dia a todos. Esse é, sem dúvida, o julgamento de maior repercussão do Supremo nesse ano. Então, essa proximidade da sessão que está marcada para amanhã já alterou a rotina do Judiciário. Ontem foram protocolados 2 manifestos a favor e contra a prisão do ex-presidente. Esses documentos, eles não têm relação direta com a decisão dos ministros e não devem influenciar no resultado do julgamento, mas mostra aos magistrados o posicionamento das instituições, o que acaba sendo um reflexo, um retrato também do que pensa a sociedade e do próprio Supremo, que está claramente dividido. Então, vários ministros já se manifestaram publicamente sobre esse tema, uns a favor, outros contra a manutenção da prisão em segunda instância. Mas a bola deve ficar na mão da ministra Rosa Weber, a única que até agora não se manifestou publicamente sobre esse julgamento. Em 2016, quando o Supremo decidiu pela prisão em segunda instância, a ministra foi contra, mas foi voto vencido. Desde então, todas as vezes que o Supremo se deparou com esse tema, ela tem respeitado a posição do colegiado e votado pelo cumprimento da pena. Mas nesse caso específico do ex-presidente, a ministra contrariou as expectativas porque votou pela liberdade de Lula até que o STF julgasse esse habeas corpus preventivo, mesmo o TRF4 mantendo a condenação dele em segunda instância. Então não dá para arriscar um palpite. Todos os olhos estarão voltados para o Supremo nessa quarta-feira. Aliás, já estão voltados. Desde ontem, esse assunto movimenta os bastidores do Judiciário. É só amanhã que o Supremo vai definir o destino do ex-presidente Lula, se ele vai ou não ser preso depois da condenação pelo TRF4. Mas a expectativa pelo julgamento já altera a rotina em Brasília. Ontem, um grupo de advogados criminalistas entregou ao Supremo um abaixo-assinado contra a prisão de condenados em segunda instância. O documento tem 3.600 assinaturas. A Constituição diz da presunção de inocência. Diz que a pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado. E é o que eu repito, o Supremo Tribunal pode muito, mas ele não pode tudo. Nem o Supremo Tribunal pode mudar uma causa pétrea da Constituição. Magistrados e membros do Ministério Público fizeram a mesma coisa. Entregaram uma nota técnica com 5.000 assinaturas, só que contra a mudança na decisão que o próprio Supremo tomou em 2016, autorizando esse tipo de prisão. Segundo eles, um posicionamento favorável a Lula pode causar um efeito cascata e provocar a soltura de muitos condenados. Uma mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal pode possibilitar a liberação de inúmeros homicidas a torcidas e pedófilos. A situação ficou tão tensa que foi preciso montar um esquema de segurança parecido com o que foi feito na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O Supremo vai ficar isolado e os manifestantes serão separados por grades, os favoráveis e contrários à prisão de Lula. A própria presidente do Supremo ficou preocupada com o que pode acontecer depois da decisão. Ela se reuniu ontem com o diretor da Polícia Federal, Rogério Galloro. No encontro, eles decidiram que a PF vai atuar em conjunto com a Polícia Militar para evitar conflitos. Carmen Lúcia fez até um pronunciamento pedindo respeito à divergência de opiniões. Serenidade há que se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições de forma legítima e pacífica. Problemas resolvem-se com racionalidade, competência, equilíbrio e respeito aos direitos.